Durante muito tempo devastara a morte rubra aquele país. Jamais se vira peste tão fatal e tão terrível. O sangue era sua encarnação e o seu sinete, a vermelhidão e o horror do sangue. Aparecia com agudas dores e súbitas vertigens, seguindo-se profusa sangria pelos poros e a decomposição. Manchas escarlates do corpo e sobretudo no rosto da vítima eram o anátema da peste, que a privava do auxílio e da simpatia de seus semelhantes. E toda a irrupção, progresso e término da doença não duravam mais de meia hora. É assim que começa então o incrível conto A Máscara da Morte Rubra de Edgar Allan Poe. Então nesse conto o Poe vai contar pra gente sobre, essa epidemia da morte rubra, que está assolando ali um paizinho X e tudo mais, porém existe um príncipe. E para esse príncipe próspero tudo era lindo, maravilhoso, enquanto a população estava lá morrendo, sendo destroçada pela morte rubra. O que ele fez? Ele se mudou para uma abadia, né? Essa abadia era um lugar super, mega, hiper fortificado e tal, então ele achava que lá ele estaria, a salvo da morte rubra. E ele acaba levando para essa abadia, junto com ele, vários jovens, que ainda não tinham sido acometidos por essa doença, de preferência, assim, jovens ricos e tudo mais, enfim. Um belo dia ele resolve dar um baile nesse lugar, que ele mantém fechado e tudo mais. É um baile à fantasia. Quem bola toda a decoração do baile, as fantasias que as pessoas devem usar e tudo mais, é o Duque. A gente não tem muita informação sobre esse Duque, mas ele vai dizer o seguinte: o Duque tinha gostos característicos, sabia escolher cores e efeitos. Então ele separou 7 salas, dessa abadia, para poder dar, então, essa super festa aí no fim de semana. Então ele cobre com tapeçarias, cada sala tem meio que um tema, digamos assim. Em uma das paredes dessa abadia fica um relógio, de ébano, que a cada hora, então, dá as badaladas, e aí ele vai dizendo que a festa é interrompida a cada hora por causa do barulho das badaladas, que é uma coisa meio sinistra, então todo mundo fica parado esperando, terminar as badaladas para poder retomar a festa e tudo mais. E conforme, o tempo vai se aproximando ali da meia-noite, as pessoas vão ficando cada vez mais apreensivas, porque afinal de contas elas vão ter que parar para ouvir 12 badaladas. E eis que chega então a meia-noite e as pessoas estavam lá todas apreensivas, esperando terminar essas badaladas, até que alguém nota uma presença estranha ali no meio do salão. Aí ele vai dizer o seguinte: todos os presentes, de fato, pareciam agora sentir profundamente que nos trajes e atitudes do estranho não havia finura nem conveniência. E aí ele vai descrever a figura, ele vai dizer o seguinte: era alto e lívido e envolvia-se da cabeça aos pés em mortalhas tumulares. A máscara que ocultava o rosto era tão de modo a quase reproduzir a fisionomia de um cadáver enrijecido que a observação mais acurada teria dificuldade em perceber o engano. Então assim, figura sinistra, E tá todo mundo lá olhando pra esse cara que ninguém tinha percebido até aquele momento, na festa. Até que num dado momento o príncipe, se dá conta daquela figura também, e ele acha uma afronta, aquela pessoa estar vestida daquela forma. Ele vai dizer aqui num dado momento que a parte do rosto dessa fantasia, dessa figura, mostrava sangue, saindo pelos buraquinhos da mortalha e tal. E ele achou aquilo de muito mau gosto, e aí ele vai falar com essa figura. Quem ousa insultar-nos com tão blasfema pilhéria? Agarrem-no e desmascarem-no, para podermos conhecer quem teremos de enforcar ao amanhecer no alto das ameias. E aí que ninguém quer, chegar nem perto daquela figura, que dirá capturar o cara, enfim. Ele vai dizer assim, não se achou ninguém que ousasse estender a mão para agarrá-lo. Até que o príncipe se deu conta de que ele estava sendo um grande covarde. Ele pega um punhalzinho, chega perto dessa figura, e aí essa figura mesmo acaba tomando o punhal da mão do príncipe e mata o príncipe ali mesmo. Ele cai morto no chão do salão. E aí, quando os convidados do baile viram aquela situação, o príncipe caído no chão já morto e tal, ele vai dizer o seguinte, então, recorrendo à coragem selvagem do desespero, numerosos foliões lançaram-se sem demora no lúgubre aposento e, agarrando o mascarado, cujo alto vulto permanecia ereto e imóvel dentro da sombra do relógio de ébano, pararam arfantes de indizível pavor, ao sentir que nenhuma forma tangível se encontrava sob a mortalha. E por trás da máscara cadavérica, quando a seguraram com violenta rudeza. Ou seja, não tinha ninguém ali dentro daquela fantasia. E aí ele vai terminar com um parágrafo espetacular. Ele vai dizer o seguinte: foi então que reconheceram estar ali presente a morte rubra. Ali penetrara como um ladrão noturno, e um a um foram tombando os foliões. Logo na introdução, o Poe vai dizer pra gente que essa peste, essa epidemia, matava as pessoas em menos de meia hora, Então morreu todo mundo que estava ali no salão, e ele vai terminar com a seguinte frase: e o ilimitado poder da treva, da ruína e da morte rubra dominou tudo. Ou seja,
toda a população do reinado morreu pela morte rubra. Eu acho que a parte mais assombrosa desse conto aqui, esse tipo de conto que você deve ler à noite, tá? Recomendo. O meu tá aqui nesse livro Contos de Terror, de Mistério e de Morte, da editora Nova Fronteira. Eu não sei se essa edição ainda está disponível, mas deve ser fácil de encontrar em sebos, né? E também esse conto, né, A Máscara da Morte Rubra, deve estar espalhada em diversas coletâneas de contos do Poe, tá? Mas enfim, o principal elemento de horror, né, que me chamou a atenção da primeira vez e que sempre me dá aquele, sabe, aquele frio na nuca, assim, toda vez que eu leio esse conto, é a coincidência, né, daquele momento, né, da chegada da meia-noite, né, ou seja, a hora mais sombria, as pessoas todas apreensivas, né, porque as badaladas daquele relógio já são por si só uma coisa medonha, e ao mesmo tempo elas se dão conta daquela figura estranha, que ninguém tinha convidado pra festa, ninguém tinha visto ainda aquela pessoa, porque é um baile de máscara da alta roda, digamos assim. Então devia estar todo mundo lá super bem vestido, com aquelas mascarinhas, enfim, né? E me chega essa criatura vestida em mortalhas, toda ensanguentada, né? Com sangue saindo pelo rosto, né? E o momento, né, em que os foliões vão se aproximar da figura e percebem que, né, ao apalpar a fantasia, não tem ninguém lá dentro. Espetacular. Enfim, fica a dica pra vocês, então, de um conto de horror excelente, um dos mais terríveis que eu já li na vida. E, enfim, leiam A Máscara da Morte Rubra. Deve estar em domínio público, deve ser super fácil de achar na internet pra ler também. E é isso aí, então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo. Até mais. No. Yes! Yes! What, please, what? Fire.